Vamos mergulhar de cabeça em um dos livros mais polêmicos e, sinceramente, mais mal interpretados de todos os tempos, o livro do Apocalipse. Olha, por séculos ele foi alvo de muitas críticas. Tem gente, como o escritor D.H. Lawrence, que chegou a dizer que o livro era, na essência, anticristão. Pesado, né? E é fato, né? Para muita gente, quando se fala em Apocalipse, a primeira imagem que vem à cabeça é a do tal anticristo. Ou então, de conceitos que ficaram super populares, como o arrebatamento. E claro, como esquecer do famosíssimo e misterioso número 666. E todo esse fascínio acabou criando um histórico gigantesco de interpretações, digamos, sensacionalistas. Desde séries de livros que viraram best-sellers, até previsões do fim do mundo que, obviamente, falharam, e, infelizmente, até eventos bem trágicos na vida real. Isso tudo levanta uma pergunta que é central para a nossa conversa aqui. Afinal, por que esse livro específico causa tanta confusão e tanta polêmica? Bom, segundo o teólogo Michael Gorman, o erro número 1, o maior de todos, é ler o Apocalipse como se ele fosse um mapa, um roteiro literal, passo a passo, do que vai acontecer no futuro. Certo. Então, vamos entender isso direito. O primeiro passo para ler o livro com mais responsabilidade é sacar o gênero dele. E ele é, principalmente, o que se chama de literatura apocalíptica. A escrita apocalíptica não é um código secreto para a gente ficar tentando decifrar, sabe? É mais como uma forma de arte de protesto. Ela usa imagens muito fortes, muito simbólicas, para revelar uma verdade mais profunda e, principalmente, para dar esperança. E aqui fica muito claro, as cores e os números no Apocalipse não são para serem lidos ao pé da letra. Cada um deles carrega um peso simbólico gigantesco ao longo do livro inteiro. É uma outra linguagem. Entender mal o gênero do livro acaba levando direto para o segundo grande mito, dar foco para os personagens errados. E olha só que curioso, palavras que todo mundo liga ao Apocalipse como anticristo e arrebatamento simplesmente não aparecem no livro, nenhuma vez. Enquanto isso, as palavras que são realmente centrais, que se repetem o tempo todo, muitas vezes são totalmente ignoradas. Na verdade, existem mais de 75 exemplos de números sendo usados de forma simbólica no Apocalipse. É mais uma prova de que a leitura deve ser como a de uma poesia, e não de um relatório científico. E essa imagem ilustra isso perfeitamente. Artistas como o Duret, lá atrás, já tinham entendido. O propósito do livro era inspirar a adoração, era focar a nossa imaginação no trono de Deus, e não nos monstros. Tá, então se o livro não é um mapa do futuro, qual é a mensagem principal do Apocalipse? Sobre o que ele realmente fala? Aquele mesmo teólogo, o Gorman, argumenta que o livro é uma espécie de manual para o que ele chama de adoração e testemunho incivil. O ponto-chave aqui é o seguinte: o Apocalipse não é sobre como escapar do mundo. Ele é sobre como viver fielmente e resistir às pressões para se conformar dentro do mundo. A grande questão que ele levanta não é quando o mundo vai acabar, mas sim para quem vai a nossa lealdade máxima hoje. E quando a gente olha por essa ótica, o Apocalipse se torna extremamente relevante tanto para a Roma Antiga quanto para a nossa vida hoje. A crítica que o livro faz ao Império não é só sobre Roma, é um desafio a qualquer sistema de poder, seja do passado ou do presente, que exige uma adoração que deveria ser só de Deus. No fim das contas, como o Gorman conclui, o livro inteiro aponta para uma única e poderosa ação: seguir o Cordeiro. Isso deixa a gente com uma última reflexão. E se o verdadeiro poder do Apocalipse não estiver em decifrar o futuro, mas sim em transformar a maneira como a gente vive o nosso presente?